Olá, pessoal. Então, estou de volta. Dessa vez eu vou falar sobre o exercício número um, tá? Então, a ideia é que para cada exercício eu prepare aí um ou dois slides, escrevendo brevemente do que se trata, quais são os objetivos, né, dos autores. E todos esses exercícios são exercícios que foram retirados da literatura, né? Então, são, não são dados simulados, são dados reais. Nesse primeiro caso aqui, é um trabalho do Journal of the Brazilian Chemical Society, né, o JBCS, e a ideia dos autores foi propor um, a otimização de um método para a determinação de cobre e zinco em amostras de leite em pó. Só que, como a amostra é sólida, né, claro, eles queriam digerir, né, essa amostra com a utilização de um forno de micro-ondas, né? Então, mais detalhes sobre o trabalho vocês podem ver nesse link aqui. E qual que é a proposta? A proposta aqui é o seguinte: os autores determinaram ferro e zinco. Só que aqui eu vou mostrar os resultados só do zinco, tá? Vou trabalhar só com os resultados do zinco, por enquanto. E os autores otimizaram quatro variáveis, né? A potência do forno micro-ondas em watts, 100 ou 300 watts, nível baixo, nível alto, né? Como vocês já viram lá na historinha dos MMs. Temperatura em graus centígrados, 60, 80. Tempo em minutos, 5 ou 15. Volume de ácido nítrico, 4 ou 8 mililitros. E aqui eles avaliaram a concentração de zinco e queriam obter a maior concentração de zinco possível, né? Então, eles queriam uma combinação de condições que permitisse uma alta extração de zinco das amostras de leite em pó. Então, vamos lá nos dados. Então, todos os dados que eu estou trabalhando possuem um Excel, né? Que está disponível para vocês. Então, eu vou abrir aqui exercícios. Está aqui o exercício número um. Então, aqui já estão os dados digitados, né? Já estão os dados digitados. Os autores, eles trabalharam com quatro variáveis, como eu já disse, em dois níveis. A matriz deles aqui, ó, está organizada do mesmo jeito dos MMs, tá? Do mesmo jeitinho. E a resposta está aqui, ó, concentração de zinco em microgramas por 0,5 gramas de leite em pó. Bem, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu já vou abrir aqui o nosso querido Octave, tá? Dessa vez eu vou fazer todos os cálculos do Octave, tá? Usando o Fabi Efeito. Aí, se você quiser fazer os cálculos no Excel, você pode fazer, é só você seguir os passos, né? O passo a passo lá dos MMs, tá ok? Se você tiver o MATLAB disponível, é só seguir o passo a passo do MATLAB. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó, eu vou apontar aqui, ó, para disciplinas, ó. Aí eu vou vir aqui em práticas, arquivos da prática um. Eu vou carregar os dados da prática um, ó. Load, prática 1. Carreguei. Daqui eu vou usar só o X, tá? Então, vou apagar o resto, ó. Clear, efeito, porcentagem e o Y. Apaguei. Aí agora eu vou voltar aqui, ó. Olha só. Vou voltar e vou em exercício. E vou salvar, ó. Save, exercício um, tá? Então eu vou digitar de novo aqui. Exercício um. Pronto. Tá aí, exercício número um. Já salvei. Então já está o X aqui. O X é exatamente o X que eu preciso, né? 16 experimentos, 15 efeitos, não tem réplicas, né? Por enquanto. Eu vou pegar os dadinhos aqui, ó, do Y, eu preciso do Y. Vou copiar e vou passar para o bloco de notas. Colar, colei. Tá? Eu vou maximizar aqui, mas não precisa, né? Ó, eu vou substituir a vírgula, o ponto. Já substituí, agora eu vou salvar. Salvar, vou salvar isso dentro de exercício como teste, ó. Pronto, salvei. Vou fechar. Vou voltar para o que teve. Agora eu vou carregar o teste, ó. Load, teste. Carreguei o teste.
Agora, eu tenho que lembrar que é o seguinte, lá no teste agora só tem o y. Então, por uma questão didática, eu vou mudar o nome. Y é igual ao teste. Já mudei, eu vou apagar o teste e vou salvar de novo. Salvei. Agora eu vou fazer vou carregar o pacote de estatísticas, ó, de estatística. Ó, vou digitar P, seta para cima, PKG, load statistics. O setpads eu não preciso, tá? O setpads eu só faço uma única vez. Ele já carregou o pacote de estatística, vou dar um CLC. E agora, colchete, seta para cima, eu repito a última função que começou com colchete, que é justamente o que havia feito, tá? Já tem o x, já tem o y, não tem réplica, então é zero o erro de um efeito e zero para o valor de t. Então, enter, prontinho, já calculou tudo, né? Então, olha só, eu vou deixar as coisas assim, porque eu vou analisar os dados. Então, a ideia aqui foi uma triagem, né? Então, veja, eu já mostrei para vocês como é que a gente retira os dados aqui, né? Eu não vou ficar repetindo isso todo o momento, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, ó. Vejam que quais são as variáveis mais importantes. A top, né? A variável mais importante de todas é a 1, é a potência. E a potência tem um efeito positivo, ó. Vejam que a potência, ela tem um efeito da ordem de 9, ó. Olha aqui no cantinho, ó. Quando eu passar o mouse em cima, ó, eu estou com o mouse em cima do 1, tá vendo? Então, ó, lá embaixo está aparecendo 9,5, né? Então, o efeito da potência é 9,5. 9,5 o quê? 9,5 micrograma de zinco por meio grama de amostra, tá? Se eu vier aqui, ó, digitar efeito, ó, efeito. Olha lá o efeito, ó, 9,6, né? Vou salvar. Se eu digitar porcentagem, eu tenho lá, o efeito número um corresponde a 35%, né? De todos os efeitos. Então, é isso que eu estou vendo aqui, ó, 35, mais ou menos, tá? Então, a potência tem um efeito positivo. Então, de cara, você já está percebendo que para extrair mais zinco, é melhor trabalhar com a potência alta. Aí os autores podem fazer depois, a gente vai comentar nos próximos slides, um caminho de ascendência ao máximo, ou seja, eu posso aumentar um pouquinho mais a potência para ver até onde eu consigo chegar em termos de extração de zinco. Depois, a segunda variável mais importante é a variável 4. A variável 4 tem um efeito negativo da ordem de menos 6,8 microgramas de zinco por 0,5 gramas de amostra. Então, veja que a variável 4 tem um efeito negativo, ou seja, é melhor trabalhar com menos ácido nítrico, né? Provavelmente está tendo uma solução menos ácida, e isso está comprometendo menos as determinações. Eu não me lembro qual foi a técnica instrumental analítica que os autores usaram, mas se eu não estou enganado, foi absorção atômica, né? Então, quanto mais ácido, absorção atômica com chama, então, quanto mais ácido, mais viscoso, isso acaba atrapalhando um pouco o processo de introdução da amostra. Bem, variável, a terceira variável mais importante é a variável 2, que é a temperatura. A temperatura tem um efeito positivo, né? Então, é melhor trabalhar com temperaturas altas, né? Então veja que a potência tem que ser alta, a temperatura tem que ser alta e o volume de ácido nítrico tem que ser baixo. E o tempo, não, que é a variável 3, não surtiu um efeito tão grande assim na faixa que os autores estudaram. Foi 3, desculpa, foi 5 e 15 minutos, né? Então o tempo e as suas interações, parece que o tempo interage mais, né? Mas, de certa forma, o tempo está aqui e todas as interações do tempo estão muito perto do zero, tá? Bem, esse exercício a gente vai voltar nele, porque o que que a gente faz com essa variável, que é o tempo, que não foi importante? A gente pode recalcular o modelo, né? A gente vai ver isso mais para frente. Bem, então, a triagem foi feita. Das quatro variáveis, foi observado que três são importantes, né? A número um é a variável um, que é a potência. A segunda mais importante é a variável 4, que é o volume de ácido nítrico.
E a terceira mais importante é a variável 2, que é a temperatura. A variável 3, que é o tempo, me parece indiferente aqui nos experimentos que o autor desse trabalho fez. Tá bom? Bem, então, eu vou. Já salvei aqui, né? Só para me certificar, vou salvar de novo. Vou dar um clear, vou dar um CLC e um exit. Ok? Se você se adaptou melhor no Excel, faça no Excel. Se você se adaptou melhor no Octave Online, faça no Octave Online. Se você se adaptou melhor no MATLAB, faça no MATLAB. O importante é, faça alguma coisa. E se você não se adaptou com nenhum desses, você tem lá algum outro programa, compare, né? Isso é muito importante, tá bom? Então, um abraço para todo mundo. Curtam o canal, se inscrevam e divulguem.